Sejam bem-vindos ao canal Leis do Universo, seu ponto de partida para conhecimentos, que levarão você a ter uma vida mais abundante, próspera e cheia de sucesso em todas as áreas. Motivação. Você sabe o que é motivação? Hoje falaremos sobre aquilo que nos induz a uma ação ou determina uma escolha. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Como motivar a si mesmo? O que é a motivação? Motivação é aquilo que induz a ação ou determina uma escolha. É aquilo que fornece um motivo. Um motivo é o anseio interior, dentro somente do indivíduo, que o incita à ação, tal como instinto, paixão, emoção, hábito, estado de ânimo, impulso, desejo ou ideia. É a esperança ou outra força que dá início a uma ação em uma tentativa de produzir resultados específicos, motivando a si mesmo e aos outros. Quando conhecer os princípios que podem motivá-lo, você vai então conhecer os princípios que podem motivar os outros. Por outro lado, quando conhecer os princípios que podem motivar os outros, você vai então conhecer os princípios que podem motivá-lo. Como motivar a si mesmo é o objetivo deste capítulo. Como motivar os outros é o objetivo do capítulo 10. Como motivar a si e aos outros com uma atitude mental positiva é o objetivo de atitude mental positiva. Em essência, este é um livro sobre motivação. Nosso objetivo ao apresentar experiências específicas de sucesso e fracasso de outras pessoas é motivá-lo para a ação desejável. Portanto, para motivar a si mesmo, tente entender os princípios que motivam os outros. Para motivar os outros, tente entender os princípios que o motivam. Estabeleça o hábito de motivar a si mesmo com AMP e à vontade. E então você pode dirigir seus pensamentos, controlar suas emoções e ordenar seu destino. Motive a si mesmo e aos outros com um ingrediente mágico. Qual é o ingrediente mágico? Um homem em particular encontrou. Eis aqui a história dele. Há alguns anos, este homem, um bem-sucedido fabricante de cosméticos, aposentou-se aos 65 anos de idade. Depois disso, a cada ano os amigos ofereciam-lhe uma festa de aniversário, e em cada uma dessas ocasiões lhe pediam para revelar sua fórmula. Ano após ano, ele se recusava amavelmente e, no entanto, no 75º aniversário, seus amigos, meio brincando e meio a sério, mais uma vez perguntaram se ele iria revelar o segredo. Vocês têm sido tão maravilhosos ao longo dos anos que agora vou contar, disse. Vejam, além das fórmulas usadas por outros fabricantes de cosméticos, eu adicionei o ingrediente mágico. Qual é o ingrediente mágico? Perguntaram. Eu nunca prometi a nenhuma mulher que meus cosméticos iriam torná-la bonita, mas sempre dei esperança. Esperança é o ingrediente mágico. Esperança é um desejo com a expectativa de obter o que é desejado e a crença de que é obtenível. Uma pessoa reage de modo consciente ao que lhe é desejável, crível e atingível. E também reage de modo subconsciente ao anseio interno que induz a ação quando sugestão ambiental, autopersuasão ou autossugestão causam a liberação dos poderes da mente subconsciente. A resposta à sugestão pode desenvolver obediência direta, neutra ou em ação reversa a um símbolo específico. Em outras palavras, pode haver vários tipos e graus de fatores motivacionais. Cada resultado tem uma causa determinada. Cada um de seus atos é resultado de uma determinada causa, os seus motivos. A esperança, por exemplo, motivou o fabricante de cosméticos a construir um negócio rentável. A esperança também motivou as mulheres a comprarem os cosméticos. A esperança também irá motivá-lo.
Os 10 motivos básicos que inspiram toda a ação humana. Cada pensamento que você tem, cada ato que você desempenha voluntariamente, pode ser rastreado até algum motivo ou uma combinação de motivos definidos. Existem 10 motivos básicos que inspiram todos os pensamentos, todas as ações voluntárias. Ninguém nunca faz nada sem ter sido motivado a fazê-lo. Quando se trata de aprender como motivar a si mesmo para qualquer objetivo determinado, ou como motivar os outros, você deve ter uma compreensão clara desses 10 motivos básicos. Aqui estão eles. O desejo de autopreservação. A emoção do amor. A emoção do medo. A emoção do sexo. O desejo de vida após a morte. O desejo de liberdade do corpo e da mente. A emoção da raiva. A emoção do ódio. O desejo de reconhecimento e autoexpressão. O desejo de ganho material. Ao ler este capítulo, talvez você sinta que ele contém alimento para o pensamento. Um bom sanduíche tem 9/10 de pão e 1/10 de carne. Ao contrário de um sanduíche, este capítulo tem 9/10 de carne. Assim os autores o planejaram. Esperamos que você mastigue e digira cuidadosamente. Emoções negativas são boas? Ao ler atitude mental positiva, você vê claramente que emoções, sentimentos e pensamentos negativos são prejudiciais para o indivíduo. Mas há ocasiões em que sejam bons? Sim, emoções, sentimentos, pensamentos e atitudes negativas são boas, no momento adequado e sob as circunstâncias certas. Pois aquilo que é bom para a espécie humana é bom para o indivíduo humano. É claro que, no processo de evolução, pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes negativas protegeram os indivíduos. Na verdade, esses pensamentos negativos impediram a extinção da espécie. E esses negativos, em uma pessoa, como as forças negativas de uma barra de ímã, repelem de modo eficaz as forças dos poderes negativos dos outros. Tem sido assim. Então, como se trata de uma lei universal, continuará sendo. Agora, a cultura, o refinamento e a civilização, como o próprio homem, também evoluíram de um estado primitivo. Quanto mais cultos, refinados e civilizados uma sociedade ou um ambiente sejam, menor é a necessidade do indivíduo usar esses negativos. Contudo, em um ambiente negativo, antagônico, uma pessoa com bom senso irá usar as forças negativas com AMP para opor-se ao mal com que se depara. E, como você vive em um país com leis projetadas para proporcionar o maior bem para o maior número, como os direitos do indivíduo são protegidos, como você está em uma sociedade e um ambiente de cultura e refinamento, na forma de civilização mais elevada, esses pensamentos, sentimentos, emoções e paixões negativas que se encontram latentes dentro de você, provenientes do passado hereditário, agora não são necessários para resolver os problemas que o homem primitivo de outro modo não poderia ter resolvido. Pois ele era a lei para si mesmo. E a lei do indivíduo tornou-se subserviente à lei da sociedade para seu benefício. Agora vamos esclarecer esses conceitos. Vamos tomar a raiva, o ódio e o medo como exemplos. Raiva e ódio. Indignação justa contra o mal é uma forma de raiva e ódio. O desejo de proteger a nação quando atacada por um inimigo, ou o desejo de proteger os fracos contra o ataque criminoso do louco para salvar a vida humana são bons. Matar para fazer isso, quando necessário, é um exemplo da pior forma de todos os sentimentos e emoções negativas usadas para alcançar um objetivo digno. Em nossa sociedade,
O patriotismo de um soldado ou o cumprimento do dever por um policial são virtudes. Medo. Em cada nova experiência e em cada novo ambiente, a natureza o protege do perigo potencial alertando por meio de alguma nuance da emoção do medo. Você pode ter certeza de que o indivíduo mais corajoso, em um novo ambiente, no início, vai experimentar a percepção de um sentimento consciente ou subconsciente de timidez ou medo. Se verificar que os medos não são benéficos para ela, a pessoa com AMP vai neutralizar uma emoção negativa indesejável, substituindo-a por uma positiva. O que você pode fazer a respeito disso? O homem é o único membro do reino animal que, pelo funcionamento da mente consciente, pode voluntariamente controlar as emoções a partir de seu interior, ao invés de ser forçado a fazê-lo por influências externas. E só ele pode deliberadamente mudar hábitos de resposta emocional. Quanto mais civilizado, culto e refinado você é, mais facilmente pode controlar suas emoções e seus sentimentos, se optar por fazer isso. As emoções são controladas por meio da combinação entre razão e ação. Quando os medos são injustificados ou prejudiciais, podem e devem ser neutralizados. Como? Embora suas emoções não estejam sempre imediatamente sujeitas à razão, estão imediatamente sujeitas à ação. Você pode usar a razão para determinar a inutilidade de uma emoção negativa e, assim, motivar-se para a ação. Você pode substituir o medo por um sentimento positivo. Como você faz isso? Um meio eficaz é a autopersuasão, na verdade um comando para si mesmo, com um símbolo de uma palavra que incorpore o que você quer ser. Assim, se você está com medo e quer ser corajoso, dê o comando "seja corajoso" com rapidez diversas vezes. Prossiga com a ação. Se você quer ser corajoso, haja com coragem. Como? Use o arranque automático, faça isso agora. E entre em ação. No próximo capítulo, você verá como controlar suas emoções e ações usando a autopersuasão. Nesse ínterim, mantenha sua mente nas coisas que você deve e quer e longe das coisas que não deve e não quer. Uma fórmula de sucesso que sempre funciona quando aplicada. Você está entre as centenas de milhares de pessoas do mundo todo que já leram a autobiografia de Benjamin Franklin, ou entre as dezenas de milhares que leram o livro de Frank Bettger, Do Fracasso ao Sucesso em Vendas? Caso não, recomendamos que leia os dois. Esses livros contêm uma fórmula que sempre funciona quando aplicada com a AMP. Em sua autobiografia, Franklin indica ter tentado ajudar Benjamin Franklin da mesma maneira que a pessoa mais importante do mundo quer ajudar você. Ele escreveu, em linguagem modernizada: sendo a minha intenção adquirir o hábito de todas estas virtudes, julguei que seria melhor não distrair minha atenção por tentar tudo de uma só vez, mas fixá-la em uma de cada vez, e quando tivesse domínio sobre uma, então proceder para outra, e assim por diante, até ter passado pelas 13, como a aquisição prévia de algumas poderia facilitar a aquisição de algumas outras, arranjei-as tendo isso em vista. Os nomes das virtudes conforme listadas por Franklin, juntamente com os preceitos automotivadores para a autopersuasão, que ele deu a cada uma, são: temperança. Não coma até o embotamento, não beba até a exaltação. Silêncio. Não fale nada além daquilo que possa beneficiar os outros ou você mesmo, evite conversa trivial. Ordem. Deixe todas as suas coisas nos devidos lugares, deixe cada parte do seu negócio ter seu próprio tempo. Resolução. Decida executar o que você deve, execute sem falta o que você decidir. Frugalidade. Não faça nenhuma despesa a não ser para fazer o bem aos outros ou a você mesmo, ou seja, não desperdice nada.
diligência, não perca tempo, esteja sempre ocupado em algo útil, corte todas as ações desnecessárias. Sinceridade. Não cometa fraude prejudicial, pense de forma inocente e justa e, se falar, fale de acordo com isso. Justiça. Não prejudique ninguém com injúrias ou omitindo os benefícios que são seu dever. Moderação. Evite extremos, abstenha-se de ressentir-se de injúrias tanto quanto acha que elas mereçam. Limpeza. Não tolere nenhuma impureza no corpo, nas roupas ou na habitação. Tranquilidade. Não se perturbe com ninharias ou com acidentes comuns ou inevitáveis. Castidade. Use o ato sexual raramente, apenas para a saúde ou descendência, nunca até o embotamento, fraqueza ou prejuízo da paz ou reputação, sua ou de outros. Humildade, imite Jesus e Sócrates. Além disso, Franklin escreveu, compreendendo então que, de acordo com os conselhos de Pitágoras em seus versos de ouro, o exame diário seria necessário, planejei o seguinte método para conduzir tal exame. Fiz um pequeno livro, no qual dediquei uma página para cada uma das virtudes. Tracei linhas com tinta vermelha em cada página, de modo a ter 7 colunas, uma para cada dia da semana, marcando cada coluna com uma letra referente ao dia. Cruzei essas colunas com 13 linhas vermelhas, marcando o início de cada linha com a primeira letra de uma das virtudes, em cuja linha e coluna adequada eu poderia marcar, com um pontinho preto, cada falha que, mediante exame, eu verificasse ter cometido a respeito daquela virtude naquele dia. O gráfico está logo abaixo. É tão importante saber como usar uma fórmula quanto conhecer a fórmula. Eis aqui como usar seu conhecimento. Temperança. Não coma até o embotamento, não beba até a exaltação. Uma fórmula em ação. Concentre-se em um princípio durante uma semana inteira, todos os dias. Responda com a ação adequada sempre que surgir uma ocasião. A seguir, inicie a segunda semana com o segundo princípio ou virtude. Deixe o primeiro ser controlado por sua mente subconsciente. Caso surja uma ocasião em que o emprego de um princípio anterior fulgure em sua mente consciente, use o arranque automático, faça isso agora. E então AJA. Continue a se concentrar em um princípio de cada vez, a cada semana, e deixe os outros serem executados pelos hábitos estabelecidos em seu subconsciente quando surgir a ocasião. Quando a série estiver concluída, comece de novo. Assim, ao final de um ano, você terá completado todo o ciclo 4 vezes. Quando tiver adquirido uma característica desejada, substitua um novo princípio por uma nova virtude, atitude ou atividade que você possa desejar desenvolver. Você acabou de ler o método que Benjamin Franklin usou para ajudar Benjamin Franklin. Como Atitude Mental Positiva é um livro de autoajuda, seria sábio você estudar o método de Franklin e ver como pode aplicar os princípios. No capítulo intitulado Como Motivar os Outros, você verá como Frank Beguer ergueu-se do fracasso ao sucesso empregando o plano de Benjamin Franklin. Se você decidir começar seu próprio plano e não souber exatamente com quais princípios começar, pode iniciar com as 13 virtudes usadas por Benjamin Franklin. Ou pode optar pelos 17 princípios do sucesso descritos no capítulo 2. Agora, um pouco de pão para o seu sanduíche. Para isso, vamos falar sobre o primeiro homem, Fuller Brush. Alfred C. Fuller, o primeiro dos homens Fuller Brush, veio de uma família de agricultores pobres que viviam na Nova Escócia. Al parecia não conseguir manter um emprego. Na verdade, durante os primeiros 2 anos em que tentou ganhar a vida, ele perdeu 3 empregos.
Mas houve uma mudança radical na vida de Fuller quando ele tentou vender escovas. Naquele momento, ficou motivado. Começou a perceber que seus 3 primeiros empregos não lhe eram o tipo de trabalho adequado. Fuller não gostava daqueles empregos. Trabalhar não lhe caía naturalmente. Mas vender sim. E viu imediatamente que se sairia bem como vendedor. Ele gostava de seu trabalho. Então condicionou sua mente para fazer o melhor trabalho em vendas do mundo. Ele era fantástico. E, tendo conseguido êxito como vendedor, estabeleceu uma meta em sua ascensão pela escada do sucesso: montar um negócio próprio. Essa meta ajustava-se muito bem à sua personalidade, desde que ele lidasse com vendas. Alfred C. Fuller parou de vender escovas para outra pessoa. E se divertiu mais do que nunca. Ele fabricava suas próprias escovas à noite e então vendia no dia seguinte. Quando as vendas dele começaram a subir, alugou espaço em um antigo galpão por $11 mensais e contratou um assistente que fazia as escovas enquanto ele se concentrava nas vendas. O resultado final do rapaz que perdeu seus 3 primeiros trabalhos? A empresa Fuller Brush, com milhares de vendedores de porta em porta e milhões de dólares em renda anual. Veja, você fica mais apto a ter sucesso se fizer o que vem ao natural. Mas existem fatores de motivação maiores do que perder um emprego, ganhar dinheiro ou ter sucesso nos negócios. O desejo de autopreservação é o mais forte da lista. 7 sobreviveram. O capitão Edward V. Rickenbacker foi um dos homens mais bem-sucedidos e estimados dos Estados Unidos. O capitão Ed, como era carinhosamente chamado, é um símbolo de fé, integridade, alegria com o trabalho duro e bom senso. Aqueles que o conheceram, ouviram suas palestras, ou leram seu livro, Seven Came Through, foram inspirados pelo símbolo que ele representa. O avião que transportava o capitão Ed e sua tripulação caiu no Pacífico. Nenhum vestígio dos destroços ou dos homens foi encontrado na primeira semana. Nem na segunda semana. Mas o mundo ficou estupefato com a notícia de que o capitão Ed foi salvo no 21º dia. Imagine o capitão Ed e sua tripulação em 3 jangadas no Pacífico, sem nada à vista além de céu e mar. Imagine esses homens, portanto, sofrendo o choque de colidir com a água quando o avião caiu, sofrendo pelo calor do sol abrasador, com fome e sede. Então, imagine as 3 jangadas amarradas umas às outras pela manhã e à noite, com cada membro da tripulação curvando a cabeça em oração ou ouvindo atentamente enquanto o Salmo 23 ou os versículos de Mateus 6, 31-34 eram lidos: assim não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou o que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e tudo isso vos será acrescentado. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, ao dia bastam os seus próprios males. Bem, você tem o cenário, vamos então ouvir diretamente o capitão Ed, como ele escreveu em seu livro. Como já afirmei, não houve ocasião em que eu tenha perdido a fé em nosso resgate final, mas os outros não pareciam compartilhar plenamente desse estado de espírito comigo. Meus companheiros claramente começaram a pensar no que havia para além da morte e a pensar nisso em termos de suas próprias vidas. Digo que na verdade em nenhum momento jamais duvidei de que seríamos salvos. Tentei compartilhar minha própria filosofia com aqueles homens, na esperança de estimular o seu desejo de continuar. Ela se baseava na simples observação de que,
quanto mais tempo eu tivesse que sofrer sob circunstâncias penosas. Mais certo era que eu apreciaria a minha libertação. Isso é parte da sabedoria que surge nos mais velhos. Caso você nos perguntasse como motivar a si mesmo, nós listaríamos os motivos básicos. Eles estão repetidos aqui. Primeiro, o desejo de autopreservação, depois, as emoções de amor, medo, sexo. O desejo de vida após a morte e a liberdade do corpo e da mente a seguir. Depois disso, as emoções de raiva e ódio. Então, o desejo de reconhecimento e autoexpressão. E o último na lista dos 10 motivos básicos seria o desejo de riquezas materiais. No capítulo seguinte, você verá como qualquer um desses motivos básicos, ou uma combinação, motiva os outros. Você que chegou até aqui, e quer continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, acesse o link para um e-book gratuito, ou curso, no primeiro comentário fixado. Aqui no canal sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que, se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.